Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, o senhor acredita que houve omissão do Estado brasileiro? Um dos assuntos que mais chamou a atenção nessas semanas foi o assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira. Não podemos chamar crimes de tragédia. Acho que essa é uma lição importante. Não é tragédia o massacre de favelados no Rio, não é tragédia o assassinato de Dom e Bruno. Um segundo ponto a salientar é que as tribos isoladas têm que ser respeitadas, têm que ser tratadas com muito cuidado. E era exatamente a área de responsabilidade de Bruno Pereira na FUNAI, da qual ele foi demitido pelo ministro Sérgio Moro, sob pressão já do atual governo, de outros dirigentes do atual governo. Então, o fato de tirar alguém da coordenação do contato com os grupos isolados de indígenas, o fato de deixar esse lugar vago, o fato de não proteger os indígenas do Vale do Javari, indica claramente uma responsabilidade política séria do atual governo. Não estou culpando, há uma diferença entre culpar e responsabilizar. Há uma responsabilidade que não quer dizer que essas pessoas tenham sido quem matou, mas as pessoas que deixaram abandonada a ação da FUNAI em proteção dos índios, as pessoas sabotaram essa ação em várias instâncias de governo, elas são responsáveis sim pelo resultado final. Então, vamos distinguir responsabilidade e culpa. Quem disparou a arma foram aparentemente esses 2 ou 3 que estão presos, mais seus cúmplices que ajudaram a ocultar os corpos. Não sabemos ainda se há mandantes acima, não sabemos mesmo, a Polícia Federal diz que não há, mas isso teria que ser apurado de maneira independente e séria. Mas, de qualquer forma, o grave é o Brasil ter chegado a um ponto em que nós vemos pessoas sendo alvo de tiro, de qualquer forma, né? Quer dizer, podem ser atirados, podem ser mortos à vontade e a expectativa de impunidade é muito grande para quem seja responsável por essas mortes. Chico Mendes foi assassinado em Chapuri, no Acre, em 1988. A missionária Dorothy Steng foi morta em Anapu, no Pará, em 2005. E agora, Dom e Bruno foram assassinados. O que as autoridades brasileiras deveriam fazer para garantir a segurança dos que lutam pela Amazônia? O que tem que fazer é o óbvio, é proteger as populações dessa região, é coibir o desmatamento e a garimpagem ilegais, é coibir as atitudes de modo geral que fazem mal aos índios, fazem mal à floresta, fazem mal aos povos da floresta, bela expressão que Chico Mendes popularizou e que inclui não só as tribos indígenas, mas os habitantes que vieram do Brasil todo. No caso do Acre, uma forte migração veio do Ceará há mais de 100 anos para aquele então território do Brasil. Então, essas são as medidas que têm que ser tomadas e tem que haver um atendimento muito rápido a isso tudo. É muito chocante que o Comando Militar da Amazônia, depois de desaparecidos os 2, ainda tenha dito que aguardava a ordem de Brasília para começar a atuar. E saiu um relato curioso e revoltante, né, do general Vilas Boas, que foi comandante do Exército, e que numa época em que servia na Amazônia, um helicóptero foi até ele somente para lhe entregar uma revista Playboy. E então, para entregar uma revista Playboy, tudo bem, mas para colocar-se imediatamente à busca de Dom e Bruno, precisava de autorização de Brasília. É muito esquisito, isso não faz sentido. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual a sua percepção sobre esse ciclo de aumento dos juros? Quando a gente olha o processo de aumento dos juros, ele tem sido necessário. A gente percebe uma inflação muito elevada no Brasil, em outros países também, o que significa que uma boa parte dessa inflação é importada, com fatores, relacionados à oferta, mas mesmo assim a gente precisa é o instrumento que se tem, o principal instrumento é a questão da taxa de juros, para controlar a demanda da economia. Mas quando a gente olha a economia brasileira, a situação atual, o que a gente percebe é um desemprego ainda alto, um salário médio em queda, tanto pela criação de empregos de pior qualidade
quanto pela inflação, mas um desemprego ainda alto. A gente percebe um processo já de início de aumento da inadimplência, uma redução da poupança das famílias. Mesmo com a geração de vagas de emprego, a gente percebe um aumento da pobreza. Então tudo isso mostra que a economia brasileira tem enfrentado dificuldades não só em termos de inflação, mas em termos de crescimento e geração de emprego, sobretudo de bons empregos. As famílias estão passando por dificuldades, cada vez é mais comum, encontrar famílias com dificuldades para fechar as contas do mês, muitas famílias endividadas e com dificuldades de pagamento dessas dívidas. E os juros, ele controla a demanda da economia, mas ele encarece também o crédito, o que torna ainda a situação daquelas pessoas físicas ou jurídicas endividadas ainda mais difícil, considerando que a economia vai entrar num momento de crescimento mais fraco ainda ou de recessão, devido até mesmo a esse processo de aumento dos juros e das incertezas que vêm de fora em relação à Covid-19, em relação à guerra, em relação à inflação em outros países que têm gerado um processo de aumento dos juros em várias economias, com destaque para a economia americana, uma eleição aqui dentro, um presidente que causa incertezas, atacando outros poderes, ameaçando em vários momentos a não deixar a cadeira presidencial caso ele perca a eleição. Então, incertezas que têm gerado ainda mais dificuldades para a economia brasileira e que é difícil saber o que vai acontecer no próximo ano. A gente sabe que vai ser um ano difícil, 2022 e 2023 serão anos difíceis, mas existe ainda muita incerteza. O Banco Central deveria parar de aumentar os juros? Existe essa expectativa de aumento dos juros na próxima reunião e talvez nas próximas duas, mas seria o momento, mesmo com uma inflação alta, do Banco Central começar a atingir o pico desse aumento dos juros, ou seja, começar a pensar em estabilizar a taxa de juros, sair desse ciclo de aumento. Mesmo com a inflação alta, esse grau de incerteza, essa economia já fraca, mesmo antes da gente sentir todo o impacto desse processo de aumento dos juros, indica que a economia brasileira pode entrar numa recessão relativamente profunda, devido a esse processo de aumento dos juros. A parte fiscal do governo ainda não está resolvida. Eu acho que a melhora que ocorreu recente tem muito a ver com o processo inflacionário, que aumentou as receitas, com um congelamento do salário de servidores, e aí não pressiona a inflação, ajudou a aumentar a receita, mas afetou menos a questão da despesa, mas o processo de juros começa a afetar a dívida, a dinâmica da dívida da economia. Quanto maiores os juros, maior o serviço da dívida, maior vai ser o déficit nominal do setor do governo federal. E devido à incerteza, e essa possibilidade de jogar a economia numa recessão mais profunda, o ideal seria que o Banco Central estabilizasse os juros e segurasse num patamar que já está bastante elevado para deixar esse cenário clarear um pouco e ver qual vai ser o efeito de todo esse processo de aumento de juros que a gente vai ter sobre a economia nos próximos meses e sobre a criação de emprego, o mercado de trabalho, sobre a dinâmica do crescimento do PIB, para depois, se necessário, aumentar mais, o que eu acho que é muito difícil quando a gente considera todo esse cenário econômico. E uma das justificativas para continuar aumentando os juros é para ancorar as expectativas. Mas as expectativas, elas afetam muito os preços via de mercado de trabalho. E os salários não estão aumentando, o desemprego está alto. Então esse é um mecanismo que hoje tem uma limitação muito grande. Então o ideal seria de fato que o Banco Central começasse a estabilizar a taxa de juros e esperar um pouco, porque a incerteza é muito grande. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates fala sobre a edição de genes em tomates. Então, quando se fala da técnica de CRISPR para editar genes, que deu o prêmio Nobel a Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier em 2020, pensa-se sempre nessa tecnologia para modificar genes que causam doenças. Mas a edição de genes pode ter um papel fundamental em outras áreas.
Já falei da importância da técnica de CRISPR no caso de xenotransplantes, quando silenciamos genes de suínos que causam rejeição aguda para transformá-los em doadores de órgãos para seres humanos. Mas hoje vou falar de como essa tecnologia poderá revolucionar também a área vegetal, com a vantagem de que, ao contrário das plantas transgênicas, onde se insere um gene de um outro organismo numa planta, no caso da técnica de CRISPR, são genes do próprio organismo, no caso a planta, que são modificados. Embora ainda haja muitas discussões sobre os marcos regulatórios permitindo o cultivo e consumo de plantas geneticamente editadas, acredito que a aceitação pela sociedade e órgãos regulatórios será mais fácil. Eu me lembro que quando eu estava em Brasília, em 2005, batalhando para a aprovação da Lei de Biossegurança, que tratava de aprovar pesquisas com organismos geneticamente modificados e células-tronco embrionárias, eu ouvia todo tipo de argumentos sobre os riscos de comermos plantas transgênicas. O mais engraçado foi de um eco-xiita que me disse: "Você pode me dizer o que quiser, mas DNA eu não vou comer nunca." Mas o que eu queria contar hoje é de uma pesquisa que acaba de ser publicada na revista Nature Plants e que descreve uma estratégia para transformar o tomate em um produtor de vitamina D. E qual a importância de pesquisas como essa? Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo têm deficiência de vitamina D e que pode resultar em diminuição da resposta imune, déficit neurocognitivo, raquitismo em bebês e uma maior fragilidade óssea, principalmente em pessoas idosas. Eu mesmo descobri recentemente que eu estava com níveis muito baixos de vitamina D, o que não é surpreendente porque eu não como carne e tomo pouco sol. Acho que talvez foi mais um motivo para me interessar por essa matéria de tomates produzindo vitamina D. E qual foi o próximo passo? Quem trabalha na área sabe que, na prática, é mais fácil você silenciar um gene do que ativá-lo, como, por exemplo, um gene que pode causar alergias. Entretanto, alterar um gene para produzir algum nutriente novo, como, por exemplo, vitamina D pelo tomate, é bem mais difícil. Então, os autores descobriram que algumas plantas convertem a provitamina D, que é o precursor da vitamina D, em compostos defensivos, isto é, para se defender de pragas. Eles pensaram, então, que se bloqueassem o gene da via que transforma a provitamina D nesses compostos, poderia haver um acúmulo da provitamina D e, consequentemente, maior produção de vitamina D. E foi o que fizeram. E eles observaram que quando os tomates, com a edição do gene responsável pela produção da provitamina D, eram expostos à luz ultravioleta no laboratório, eles produziam realmente vitamina D. E qual foi o próximo passo? O problema é que as experiências tinham sido feitas dentro do laboratório e restava ver se essa característica se mantinha quando os tomates eram cultivados ao ar livre. E eles, então, conseguiram licença para cultivar esses tomates no campo. Bom, além do tomate, que é um fruto, eles vão pesquisar se há aumento da vitamina D nas folhas também do tomate. Mas, de acordo com um dos autores do trabalho, se as plantas forem cultivadas no Reino Unido, a chance de sucesso será pequena, porque sabemos do tempo chuvoso característica daquela região. E, no momento, eles estão tentando permissão para cultivar essas plantas na Itália, mas a permissão pode levar algum tempo. Torço para que isso seja aprovado logo, porque as tecnologias de edição de plantas têm um potencial enorme de beneficiar tanto os consumidores como os agricultores. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, esse ano são celebrados os 90 anos do voto das mulheres aqui no Brasil. O que o senhor destacaria desse percurso histórico? O Tribunal Superior Eleitoral divulgou recentemente a informação de que as mulheres serão mais de 77 milhões de eleitores nas eleições deste ano,
quando poderão exercer o direito fundamental de escolher diretamente os governantes do país. Embora o direito de voto feminino tenha completado 90 anos em 2022, só mais recentemente as pesquisas eleitorais têm indicado que o ativismo feminino vem crescendo no país. As mulheres têm demonstrado mais interesse pelas eleições, têm defendido posições próprias sobre o papel do governo em questões como o da pandemia da Covid-19 e têm sido depositárias de altos índices de rejeição de práticas antirrepublicanas como a corrupção, e mesmo de candidatos cujo desempenho elas não consideram aceitável. A participação política feminina consolida uma dimensão fundamental da qualidade da democracia, que é relativa ao princípio da igualdade de direitos. Mas nem sempre as mulheres tiveram o direito de escolher os governantes do país. A primeira Constituição brasileira de 1824, de quase 200 anos atrás, não reconhecia o direito de participação das mulheres e o voto feminino só foi instituído mais de 100 anos depois, com o Código Eleitoral de 1932. Em seu artigo 2º, o Código equalizou a igualdade política no país ao estabelecer que, dali em diante, seria eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma do Código. Apesar disso, a Constituição Federal de 1934 condicionou o direito ao voto feminino ao exercício de função remunerada, segundo seu artigo 109. Isso só mudou com o Código Eleitoral de 1965, que vigora até hoje, quando a igualdade política foi finalmente estabelecida no país. Ao comemorar os 90 anos do voto feminino, o Tribunal Superior Eleitoral lembrou que a conquista foi reflexo da luta de um grupo de mulheres que, inspiradas em outras ativistas espalhadas pelo mundo, atuaram em busca da participação nas eleições e na democracia. Antes disso, uma brasileira já tinha feito história ao ser a primeira eleitora registrada no país, Celina Guimarães, no Rio Grande do Norte. Graças a mulheres como ela, o voto feminino passou a ser uma possibilidade em todo o país. Com o tempo, contudo, a participação das mulheres na política cresceu. Professor, e o senhor falou sobre o direito ao voto em relação à representatividade das mulheres. Apesar do aumento em pleitos anteriores, a representatividade das mulheres ainda não é suficiente, já que elas são 52,5% do eleitorado brasileiro, maioria. Assim, embora desde 2008 sejam maioria no universo de quase 150 milhões de eleitores do país, elas são apenas 15% na Câmara dos Deputados e 12% no Senado Federal. Segundo dados da Câmara Federal, 900 municípios não tiveram sequer uma vereadora eleita em 2020. Mas nas décadas seguintes, a Justiça Eleitoral adotou uma série de medidas de incentivo à participação feminina na política. Em 1997, pela Lei Eleitoral 9.504, foi estabelecida a obrigatoriedade de ao menos 25% de candidaturas serem de cada sexo. Para as eleições posteriores, a lei fixou um mínimo de 30%. E o Tribunal Superior Eleitoral também determinou, em 2018, que os partidos políticos destinem ao financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos recursos do fundo partidário. Embora a disputa eleitoral deste ano ainda não esteja definida, pesquisas recentes dão o candidato Luiz Inácio Lula da Silva com 48% das intenções de voto no primeiro turno, ante 27% de Jair Bolsonaro. O resultado geral apontou a preferência do ex-presidente no eleitorado feminino. Entre elas, ele chega a marcar 49%, ante 23% do atual mandatário, que se esforça para conquistar esse público. Mulheres correspondem a 53% da amostra da pesquisa, homens são 47%. Contudo, ambos têm taxas de rejeição altas, de 40% e 60% respectivamente. Isso pode indicar que esse cenário pode mudar com a entrada da senadora Simone Tebet na disputa. Ela tem apenas 2% de preferência até o momento e é pouco conhecida, mas alguns analistas consideram que tem um mínimo de 15% de potencial de crescimento, especialmente entre o eleitorado feminino. Resta saber se ela conseguirá atrair o voto das mulheres nessa eleição. Temos que observar. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje fala da inclusão da musculação na rotina de outros exercícios já praticados. Segundo o professor Fará, para os menos experientes, o recomendado é realizar os treinos de musculação em dias alternados, diferentes dos dias da atividade principal. E os que estiverem mais condicionados podem fazer a musculação junto com o exercício aeróbico, como um segundo treino. Olá, ouvintes! Em nossas colunas falamos muito sobre a importância da prática da atividade física e também, tão importante quanto, a escolha, que deve ser de nossa preferência. Muita gente gosta de caminhar, correr, pedalar, nadar, entre tantas opções da prática, e devem continuar. Agora, do ponto de vista da saúde e também de prevenir possíveis lesões, devemos realizar algumas sessões semanais de musculação. Isto, a musculação. A prática da musculação é tão difundida que a sua definição também é achada em dicionários virtuais. A musculação é definida como exercício contra a resistência, utilizando pesos para o treinamento e desenvolvimento dos músculos esqueléticos. Usa equipamentos como barras, halteres, máquinas de força. A musculação desenvolve a musculatura, melhora a densidade mineral óssea, prevenindo osteoporose, e também melhora a postura, entre outros benefícios. A musculação utilizada como meio de treinamento para outras modalidades é muito difundida e ajuda muito no desempenho dessas modalidades, como também previne suas lesões. Todos os atletas de alto nível se valem de musculação como parte de sua rotina de treinamento. Com a prática da atividade física não é diferente, e incluir a prática da musculação na vida diária como um meio no desenvolvimento da atividade escolhida é muito bom e recomendável. Com o aumento da força muscular, os músculos absorvem melhor o impacto causado nas articulações, por exemplo, na prática das caminhadas, das corridas, diminui sobrecarga nos ombros nos casos da natação e melhora a postura viciosa quando acontece no ciclismo. Além do que, do ponto de vista estético, a prática da musculação traz excelentes resultados. Professor, que recomendação daria para quem deseja fazer musculação como outra atividade principal? A recomendação é sempre intercalar a atividade escolhida com a musculação. No início, sempre em dias alternados. E depois, quando já estamos mais experientes, pode-se colocar como um segundo treino, realizado no mesmo dia logo após a prática da atividade principal ou em outro período do dia. Se fazemos a atividade escolhida pela manhã, podemos fazer a musculação no período da tarde. O que define essas escolhas é o nível de aptidão do praticante. Se for iniciante, comece em dias alternados. Se é realizar logo após a prática da modalidade escolhida, deve ser feita bem leve. Se o nível de aptidão permitir, pode-se realizar como um segundo treino em períodos do dia diferentes. O importante é sempre começar devagar e se consultar com um profissional de educação física. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, queria que o senhor lembrasse mais uma vez a importância da trajetória do professor José Teixeira Coelho Neto. Leila e ouvintes da Rádio USP. Em 2015, o grande intelectual brasileiro, José Teixeira Coelho Neto,
recebe da USP o título de professor emérito. Nessa ocasião, como uma certa contrapartida, ou como um agradecimento a esse gesto da universidade, Teixeira Coelho presenteia a essa instituição que o abrigou durante praticamente toda a sua carreira como docente e pesquisador, um pequeno livro, com sugestivo título, Com o Cérebro na Mão. Livro esse que tenta entender, né, e compartilhando isso com os leitores, de como essas inovações tecnológicas mais recentes estão alterando em alta velocidade a ideia de cultura e o próprio sentido da vida humana. Nesse mesmo ano, Teixeira Coelho propõe ao Instituto de Estudos Avançados a formação de um novo grupo de estudos, focado em cultura e humanidades computacionais, que vai estar na base, né, essas discussões e a preocupação e o investimento que Teixeira faz em relação às novas tecnologias, né, e o avanço dessas tecnologias na relação com o humano, vai levar a uma outra grande obra, que é esse livro E Cultura, a Utopia Final, Inteligência Artificial e Humanidades. Isso demonstra claramente que Teixeira é um intelectual no contemporâneo, no tempo presente, no aqui e no agora. Se essas foram as suas preocupações mais recentes, já na década de 80 e 90 do século passado, Teixeira Coelho foi pioneiro, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, no estudo crítico e poético da cultura, no entendimento do papel da cultura na sociedade atual e, em especial, da importância das políticas culturais nesse contexto. Os seus livros, Uso da Cultura, Políticas de Ação Cultural, de 1986, O que é Ação Cultural, de 1989, e o Dicionário Crítico de Política Cultural, de 1997, são de fundamental importância para qualquer estudo dos sistemas de produção cultural. E qual a grande importância de Teixeira Coelho curador, gestor e também ficcionista? Depois de desenvolver esse importante quadro teórico e até filosófico para as políticas culturais e a ação cultural, Teixeira Coelho parte para a prática, seja em curadoria, seja na gestão cultural. Em 1998, assume a direção do Museu de Arte Contemporânea da USP, cargo esse exercido até 2002. A partir de 2006, Teixeira é convidado a assumir a curadoria do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, atuando então até 2015. Teve papel central no processo de renovação dessa grande instituição brasileira. Importante também é mencionar o grande legado como ficcionista, como escritor. O seu livro, História Natural da Ditadura, foi agraciado com o Prêmio Portugal Telecom de 2007. Publicou também, entre outros, Niemeyer, um romance, de 2003, As Fúrias da Mente, 1998, e O Homem que Vive, 2011. Teixeira sempre esteve atento e foi avesso ao lugar comum, às mesmices dos discursos disciplinares, aos pontos de vista normativos. Foi um ser que refletiu e compartilhou sua presença sensível no mundo em sua dinâmica incessante. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.